Boa noite, homens fortes em tempos difíceis, tudo bem? Sejam todos bem-vindos em nosso encontro. Eu já te digo que o Senhor Deus que começou essa boa obra na minha vida, na sua vida, Ele é poderoso e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ok? Muito bom tê-lo aqui conosco. Eu quero conversar dessa vez sobre a palavra de um homem, a importância da palavra dada por alguém, a importância da minha palavra, da sua palavra. Nós vimos muito sobre a palavra de Deus, que é a revelação dele para o homem, para a humanidade. Mas eu quero focar dessa vez na minha palavra, na sua palavra, no contexto de hombridade. Você já deve ter ouvido com toda certeza que um homem de verdade ele mantém a palavra. Ou seja, o que ele faz, ele procura com todo esforço possível cumprir. E cada vez mais nós percebemos a dificuldade de encontrarmos esse tipo de atitude em nossos dias. Nós percebemos que a mentira ela tem se tornado algo mais do que comum, rotineiro, tem se tornado a regra. As meias verdades, a meia verdade nós sabemos que é uma mentira por completo. A meia verdade, o desconversar, o argumento que procura tirar a atenção. Vemos isso, por exemplo, em filmes, e é interessante porque muitas vezes nos surpreendemos como que é atraente esse tipo de argumentação. Eu, por exemplo, sou da área do direito e gosto de filmes onde há o debate, o argumento o jurídico, ali, o julgamento, entre defesa e acusação, e muitas vezes nós percebemos o quão ardilosa pode ser uma argumentação no sentido de tirar o foco do que realmente importa, da verdade. E isso é uma forma romântica, uma forma bonita de se colocar, na verdade, a desonestidade, a mentira. E o tema do 6º capítulo aqui do livro Homens Fortes em Tempos Difíceis é interessante porque o tema é o grande roubo. E que roubo é este? É o roubo da nossa palavra. O Senhor Jesus nos diz que o diabo ele é como um ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E uma das coisas que ele rouba é a nossa hombridade. E uma das formas dele fazer isso é roubando a nossa palavra. E nós muitas vezes nem nos percebemos disso. Somos furtados e nem sequer nos damos conta. Como eu disse, a palavra de um homem é um importante sinal da sua hombridade. Algo que me chama a atenção na palavra do Senhor é o Salmo de número 15. Eu quero ler aqui, em especial, o versículo de número 4. E aqui é um questionamento por parte do salmista. Ele começa fazendo uma pergunta: ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu templo? E ele vai discorrendo algumas características de alguém que teria o direito de habitar no templo do Senhor. E no versículo 4 diz assim: que essa pessoa que tem o direito de habitar no templo do Senhor despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. E essa frase aqui é muito forte, ó. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Uma pessoa que agrada a Deus, uma pessoa que habita com o Senhor, cumpre o que promete, ainda que esse cumprimento da sua palavra lhe traga prejuízo. Um homem de verdade, um homem forte em tempos difíceis, ele mantém a sua palavra independentemente das circunstâncias. Logicamente, que nós estamos falando aqui de erros, equívocos, ou mesmo pecado em que devemos voltar atrás porque pecamos, ok? Estou falando aqui de darmos a nossa palavra, nos comprometermos, e aí porque a coisa muda de situação, e aí nos tornamos covardes e deixamos de cumprir aquilo que havíamos dito. Um homem valente, eu gosto muito de chamar, fala valente, aí valente. O valente não significa ser durão, briguento, não, de forma alguma.
O valente, que eu entendo, com base na palavra e na hombridade, baseada em Cristo, o valente é aquela pessoa que tem a capacidade e a coragem de encarar a realidade. E uma das formas de encarar a realidade é justamente aceitar a verdade. Quando somos confrontados pela verdade, falamos de maturidade no último encontro, sobre o assumir responsabilidades, assumir os erros. E uma das formas é mantendo a nossa palavra. Quando nos casamos, esse é um exemplo muito comum. Diante de um juiz de paz ou diante de um sacerdote, nós damos a nossa palavra de cumprir os votos matrimoniais. Mas você percebe o quanto que a nossa cultura hoje, ela diz o seguinte: olha, em vez de se esforçar em manter a tua palavra, vai viver a tua vida. Seja feliz. Viva a tua vida. Nós percebemos que faz parte da ritualística, da formalidade, quando alguém assume um cargo público, como um presidente da república, um prefeito, um governador, um parlamentar, fazer um juramento de bem e fielmente guardar a Constituição Federal e as normas do nosso país. Mas nós percebemos pela nossa história que essa palavra muitas vezes não é mantida, não é cumprida, não passa de uma formalidade. E nós, cidadãos comuns, muitas vezes entramos por essa seara e nos enganamos. Nos enganamos por quê? Porque achamos que estamos enganando as pessoas, achamos que estamos enganando a Deus. Quando eu digo pensar em enganar, não só no sentido de querer passar alguém para trás, não. Mas se nós fizermos uma análise bem crua, quantas vezes a gente, para se safar, para escapar de um constrangimento, uma situação dolorosa, difícil, a gente trabalha com as palavras. Nós trabalhamos com as palavras. Isso nada mais é do que enganar as pessoas, enganar a Deus, ou pensar que está enganando, né? Enganando-se a si mesmo. E é tão sério isto, que tem um texto muito forte na palavra do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus falando, inclusive, que está em Mateus. E hoje eu quero realmente refletir, pensar, porque é algo muito sério essa questão da palavra, de manter a palavra. Tanto é que se você pensar com um pouquinho mais de calma e atenção, você vai perceber que para alguém ser salvo, a Bíblia diz, é preciso crer com o coração e confessar com a boca. Olha o poder da palavra. Para alguém ser salvo, basta crer com o coração e declarar com a palavra. Olha o poder da nossa palavra. Deus nos deu um poder criador na palavra. A palavra tem tanto poder de abençoar como de amaldiçoar. Em Mateus capítulo 12, versículo 36, nós temos a seguinte declaração do Senhor Jesus: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Eu já parei algumas vezes para refletir sobre esse texto. Não sei se você já fez isso, mas imagine isso. Eu vou responder por toda palavra, diz aqui, toda palavra inútil. Será que nós temos muitas palavras inúteis? Será que nós usamos muitas palavras em tom de brincadeira, em tom de atrevimento? Cada palavra nossa está registrada e nós vamos prestar conta delas. Então, olha só, nós precisamos, como homens fortes em tempos difíceis, aprender, exercitar, praticar a nossa palavra. Um homem, ele é conhecido por sua palavra. A palavra é um importante sinal, uma importante demonstração do caráter de alguém. Eu já mencionei aqui aquele costume, que nós temos, pelo menos aqui na nossa região, as pessoas muitas vezes quando confrontadas ou
diante da palavra do Senhor, a pessoa diz assim: ah, mas Deus sabe o meu coração. Já pensou isso? Você já falou isso? Só que, apesar da aparente religiosidade dessa expressão, muitos se escondem atrás dela. Mas de nada adianta ficar com essa ideia que Deus conhece o meu coração. E a pessoa, na verdade, está dizendo assim. Na verdade, a pessoa está argumentando da seguinte forma: ó, você não conhece o meu coração, Deus conhece. Tá. Mas o que está no coração do homem, isso é expresso. Lógico, de alguma forma isso é expresso. E uma forma de expressar é a palavra, se não for a principal. Então a nossa palavra, ela nos demonstra o caráter. O caráter de um homem é conhecido por sua palavra. Eu te levo a essa reflexão nesse nosso encontro aqui, por esse parâmetro. Como que as pessoas veem, percebem o teu caráter? Você é um homem de palavra? Como eu disse, o diabo, o título desse capítulo é o grande roubo. O diabo, ele é mestre em roubar e nós nem percebemos muitas vezes. Quer ver um exemplo? O pai promete para o filho: olha, vamos pescar, semana que vem nós vamos pescar. E aí o filho fica naquela expectativa, aguardando, porque vai pescar com o pai, prepara as coisas dele na noite anterior, deixa tudo debaixo da cama, esperando acordar de madrugada para sair com o pai, contou para todo mundo, enfim. Chega na véspera, o pai recebe algum telefonema, uma mensagem de alguém chamando para algum outro compromisso, futebol, ou simplesmente o pai esquece e não vai pescar com o filho. Olha só, o roubo da palavra. Uma palavra que foi dada e ela não foi mantida. Parece bobeira, parece algo tolo, mas não é não. Muitos relacionamentos são quebrados, são desgastados por situações como esta. E quantos de nós falamos? Eu sempre comento com a minha esposa algo interessante que eu percebo na nossa cultura brasileira. O brasileiro tem o seguinte, em regra, o seguinte costume: ele fala assim, encontra alguém na rua, fala: vai lá em casa tomar um café. Você já viu isso? Você fala assim: ah não, passa lá em casa para tomar um café. Às vezes a outra pessoa não sabe nem onde a gente mora, não sabe nem o nosso endereço, mas a gente fala isso: vai lá em casa tomar um café, na hora que você passar por aí, desce lá em casa. É um hábito e que, na verdade, muitas vezes a gente não tem a menor intenção de receber alguém em casa. Não tem a menor probabilidade disso acontecer. E se ela for, a gente vai achar um estorvo. Vai pensar: puxa vida, meu cara foi mesmo. Então, você percebe como que até mesmo a nossa cultura, a nossa forma de expressar, muitas vezes, fomenta essa atitude, que às vezes passa por uma boa educação. Que de boa educação é questionável dizer se realmente é algo bom. Algo que, na verdade, não transparece a verdade. Lógico que temos que saber como falar, como agir, não é verdade? Até porque a Bíblia diz que aquele que não comete erro com as suas palavras, isso é perfeito. Tiago nos escreve isso, falando sobre o poder da língua, que a língua tem um poder destrutivo, como fogo, enfim. Mas ele também fala sobre isso: olha, um homem maduro, ele consegue ter o domínio próprio. Porém, quem que não erra com as palavras? Só quem é perfeito. Perfeito nós sabemos que não há, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, nós precisamos nos policiar no que nós falamos, como nós agimos. Precisamos nos policiar. Lógico que eventuais falhas precisam aí de tratamento, porque ninguém é perfeito, estamos longe disto, mas queremos realmente uma maturidade, um aperfeiçoamento, um crescimento de forma que sejamos conhecidos como homens fortes, homens de verdade, homens que mantêm a palavra, ok? Outro exemplo bem tranquilo, assim, bem cotidiano nosso de ladrão da palavra, é o tal do horário. Você percebe? A pessoa tem o hábito de nunca chegar no horário. E eu percebo isso
que aqui no contexto da nossa comunidade, a gente tem muitos eventos, a gente vai percebendo isso aí, que nós pensamos assim: eu tenho um compromisso de 19 horas. Então a pessoa pensa assim, ela não pensa em começar a se arrumar às 18, se preparar, sair de casa às 18h30, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Não, ela faz tudo que ela tem que fazer, às vezes nem tem nada para fazer, até 5 para as 7. Aí 5 para as 19 ela começa a se arrumar. Aí ela chega, o compromisso era às 19, ela chega às 19h15, 19h20. E na cabeça dela ela está no horário. Você falar que está atrasada, ela fala, não estou não. Quem não é assim? Na nossa cultura, infelizmente, isso prevalece muito. Precisamos nos vigiar, porque isso é uma falta de administração do tempo e muitas vezes um desrespeito com o tempo alheio. Nas nossas reuniões, nós sempre falamos isso: olha, o horário para começar às 19 horas, ninguém fica esperando ninguém chegar. Porque imagina, chegou você, o João, o André, às 19 horas. Aí vão ficar os bonitão esperando alguém chegar às 19h05, 19h10? Não, vai ser às 19 horas. Porque nós demos a palavra que começaríamos às 19 horas. Lógico que muitas vezes os imprevistos acontecem, isso aí é normal na nossa vida. Eu não estou falando de imprevisto, eu estou dizendo, e você com certeza conhece pessoas assim, ou quem sabe até você é assim, sempre chega atrasado. Ou melhor, chega depois do horário, né? Fica mais bonito falar assim. E na verdade, quer argumentar que não está atrasado. Essa é uma maneira muito ruim de ser roubado na palavra. Porque chega um ponto que ninguém mais acredita, ninguém mais leva em consideração. Isso é muito perigoso. Então, qual o tema desse capítulo? O grande roubo. E falando no capítulo, quero ler algumas coisas aqui. Ele traz 5 verdades acerca da palavra de Deus e depois 5 verdades acerca da palavra do homem, que nada mais é do que um paralelo da palavra do homem com a palavra de Deus, porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Você sabe disso. Então olha só, a primeira verdade: a nossa palavra é o nosso compromisso. Ou seja, nós mostramos envolvimento com algo através da nossa palavra. Tanto é que muitas vezes a pessoa não quer se comprometer falando algo. Por quê? Porque ela sabe que uma vez que a palavra é dita, ela tem que ser mantida. Então nossa palavra deve ser, isso falando de um homem de verdade, nossa palavra é o nosso compromisso. A sua palavra tem que ser o seu compromisso. Ok? Doa quem doer. Mas principalmente em você, em mim. Eu tenho que cumprir minha palavra. Segunda verdade: a nossa palavra é a expressão da nossa natureza. Olha só, a nossa palavra é a expressão da nossa natureza. E isso tanto é verdade que você sabe quando uma pessoa é mais séria, uma pessoa é mais brincalhona, uma pessoa é mais sarrista, uma pessoa é mais durona. Como? Uma das formas, se não for a principal, é a forma de se expressar. E além disso, a nossa natureza, essa é a natureza de Deus. Será que nós temos a natureza de Deus? É tão interessante isso que você já pode ter passado por isso. Quantas vezes você está na situação e vê alguém conversando e fala: nossa, que diferente que a pessoa é, né? O jeito de falar. Ou chega outro conversando que você fala: meu Deus do céu, cara, dói até o ouvido de estar perto. Porque a nossa maneira de falar, as nossas palavras denunciam a nossa natureza. E logicamente que a pessoa pode até disfarçar isso aí um tempo, de alguma forma por um tempo. A gente sabe que existem as gírias, né? As gírias religiosas, glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, aquela coisa toda. Mas isso dura um tempo, né? Conforme a gente vai convivendo, a gente vai percebendo quem nós somos, quem as pessoas são. Então lembre disso, a nossa palavra é a expressão da nossa natureza. 3. A nossa palavra é a medida do nosso caráter. Olha só, falei isso, estou reforçando aqui dentro das 5 verdades. Então a terceira verdade é: a nossa palavra é a medida do nosso caráter. O nosso caráter é grande, é grandioso, ou é um caráter pequeno, fraquinho? Isso passa pela nossa palavra. Como eu disse, o Salmo 15, versículo 4 nos fala de alguém
que mantém a sua promessa, ainda que isso lhe traga prejuízo. Isso é hombridade. Ainda que me traga prejuízo, eu mantenho a minha palavra. Isso é manter a palavra como um homem de verdade, um homem forte em tempos difíceis. Então, não se esqueça disso, a medida do nosso caráter é a nossa palavra. 4. Quarta verdade, a nossa palavra está acima do nosso nome. Até porque o nosso nome, ele será um bom nome conforme a nossa palavra. Então a nossa palavra, ela é muito importante. Você sabe disso. Se alguém te falar, fulano, se você já conhece fulano há algum tempo, você sabe, já te vê uma imagem da pessoa. O cara é um picareta, o cara é um fanfarrão, o cara é mentiroso, não, o cara é sério, o cara lá, se ele falou, se escreveu, se ele falou, pode escrever. Enfim, só de ouvir o nome da pessoa nós já associamos. Por quê? Porque a palavra vem acima do nosso nome. E aí é algo para você refletir. Quando as pessoas ouvem o teu nome, o que você acha que vem à mente? Qual é a imagem que as pessoas têm de você? Lógico que nós não estamos presos à imagem que as pessoas têm de nós, mas isso é um importante fator, no mínimo, para nós refletirmos. Concorda comigo? Então, entre seus amigos, o pessoal que você conhece, quando o teu nome é dito, o que vem à mente? Um cara fanfarrão, um cara brincalhão, um cara sério, um cara honesto, um cara que é amigo, mas não pode emprestar um cheque, o cara é amigo, mas não empresta dinheiro não, porque senão não volta. Isso tudo demonstra a nossa hombridade, o nosso nome, ok? O nosso nome. Nós aprendemos no currículo hombridade que a mulher, ela, ao se dispor a usar o nome, levar o nome de um homem, né, do esposo, né, ela se compromete porque ela está levando o nome dele. E a partir do momento que ela deixa de ter essa graça, vamos dizer assim, esse orgulho de levar o nome do homem, ela já não quer mais usar. E muitas vezes com razão. Então o nosso nome, como está? Muito forte isso. A quinta verdade, a nossa palavra é fonte de fé e regra de conduta para aqueles a quem a damos. A nossa palavra é fonte de fé. Se eu dou a minha palavra, você acredita em mim? Quando você dá a tua palavra, as pessoas acreditam em você? A fonte de fé é a nossa palavra para as pessoas. E também a regra de conduta. Qual a conduta que as pessoas terão para comigo? Qual a conduta que as pessoas terão para você, para com você? Isso passa pela palavra. Então você percebe o quão forte, profundo, diário, cotidiano é isso na nossa vida. Ao mesmo tempo que nós passamos muitas vezes despercebidos. E nós vivemos numa cultura, eu gosto muito de bater nessa tecla da cultura, que muitas vezes nós estamos elogiando, achando graça daqueles que fazem errado, das caricaturas. Vou dar dois exemplos. Seu Madruga. Quem não conhece o Seu Madruga do seriado Chaves? Seu Madruga. Então vamos lá. Quem é o Seu Madruga? É um dos personagens mais queridos ali da vila, não é verdade? Porém, apesar do coração bom que ele tem e tal, e aquela história toda, mas é um homem que faz de tudo ali para fugir do trabalho, não é verdade? E não paga o aluguel e vive por conta dessa situação, inventando histórias, mentindo, se envolvendo em situações. E nós, muitas vezes, acabamos torcendo por ele, não é verdade? E na cultura pop é muito forte, é o Seu Madruga, né? As fotos, as imagens dele. Só que, vamos pensar, nós realmente refletimos, ele é uma figura de hombridade? Será que nós gostaríamos que nossos filhos fossem como ele? Gostaríamos de ser como ele? Gostaríamos que o nosso pai fosse como ele?
Então você percebe que uma cultura ela vai trabalhando e nos envolvendo, que a gente começa a achar bonito e gracioso, engraçado aquilo que é errado. Outro exemplo, você já deve ter assistido ao Alto da Compadecida, aquela comédia. E aí nós temos o João Grilo e o Chicó, os dois ali que são os protagonistas. E eu particularmente, toda vez que eu assisto, eu dou muita risada. Porque eles retratam muito bem a pessoa do brasileiro, né, daquela região. Mas vamos também trazer ali o contexto deles. A artimanha, a inteligência, principalmente do João Grilo, qual que é? É justamente inventar história, é enganar, é trapacear. E nós vamos torcendo, vamos achando graça, vamos achando ali uma expertise, para nossa, que legal, cara, esse aí é inteligente. Só que na verdade, olha só, estamos falando de mentiras, enganos. Então você percebe o quanto que o roubo ele acontece. Você gostaria que teu filho fosse como o João Grilo? Enganando as pessoas, de conversa em conversa, de lá e lá. Você gostaria de ser dessa forma? Você gostaria que a sua filha casasse com alguém assim? Então você percebe como que essa questão ela é muito interessante, porque vai nos envolvendo e nós acabamos batendo palmas para aquilo que é errado. A nossa palavra, entenda, ela é muito importante. Ela é o fundamento do nosso caráter. Por isso que eu sempre leio aqui no final, 1 Coríntios, que diz assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. Esteja alerta, por quê? Porque nós precisamos entender, compreender que muito do que nós vemos e fazemos é fruto da nossa cultura que está totalmente distorcida, fora do parâmetro, fora da palavra do Senhor. E como eu disse, dali a pouco nós estamos aplaudindo, achando bonito aquilo que está errado. Então, você, homem forte, nesses tempos difíceis, que em nome de Jesus você seja conhecido como alguém que tem uma palavra, que essa seja uma herança para os seus filhos, que esse seja um orgulho no seu lar, seja uma alegria na sua vida, porque a nossa palavra ela leva tudo isso que eu falei, o nome, o caráter, a conduta das pessoas em relação a nós, a fé das pessoas em nós. Tem determinados nomes da política, por exemplo, se eu te falar, você vai associar imediatamente o quê? A falcatrua, a mentira, a engano, a corrupção, não é verdade? Se eu falar o nome, você já vai associar. Se eu pedir para você aí, me fala o nome de um político corrupto, com certeza, pode até escrever no chat aí, com certeza você vai vir algum nome na tua mente. Então você percebe que o quanto essa pessoa já foi contaminada, o nome, por quê? Porque a palavra dela fez isso. O que ela disse não dá para escrever, o que ela falou não dá para manter, nunca se preocupou em manter. Isso é muito sério. Imagina isso agora para um cristão. Então você é um cristão, um homem de verdade. Se Deus permitir, agora, quarta-feira, nós teremos o nosso culto para os homens, dia 15 de julho, é dia do homem. Parabéns, você que é homem, graças a Deus que Deus te fez homem, não é verdade? Parabéns, dia 15 de julho é dia do homem. Praticamente ninguém sabe disso, mas é verdade. E nós teremos aqui, se Deus permitir, um culto específico para os homens. Um culto voltado para isso. Inclusive vamos transmitir ao vivo, porque estamos limitados a apenas 50 homens no templo por conta da pandemia, mas faremos a transmissão ao vivo aqui no nosso canal. Então você é convidado a quarta-feira, dia 15 de julho, a partir das 19 horas, vamos acompanhar aí nesse culto uma palavra direcionada para os homens, ok? Então, olha só, você cristão está lá no culto dos homens, que coisa linda e tal, a gente se cumprimenta, tudo à distância, por conta da pandemia, mas estamos juntos, valente, estamos aí. Só que alguém te conhece e o teu nome, infelizmente, não transparece coisa boa por conta da tua palavra. Olha o prejuízo. Lógico que
Todos nós já tivemos aí uma história, alguns têm um passado um pouco complicado, mas aprendemos também no currículo Hombridade que Deus não está tão preocupado no teu passado como em relação ao teu futuro. Se você é um homem que já se arrependeu, pediu perdão e está seguindo em frente, sem olhar para trás, glória a Deus que Deus vai te auxiliar. Por exemplo, nós temos na Bíblia. Pedro foi um homem que negou a Cristo 3 vezes. Mas, quando Deus começou a trabalhar na vida dele, você lembra Pedro por isso? Você até lembra disso, mas você lembra Pedro como o grande apóstolo. Paulo foi um homem que perseguiu a igreja, prendeu, certo? Maltratou os cristãos. Mas alguém lembra disso? Normalmente nós lembramos de Paulo, o grande apóstolo, e assim tantos outros. Então, quando Deus faz a obra na nossa vida e nos muda, é maravilhoso. Estou dizendo o seguinte: hoje, o seu nome como é? Porque se o seu nome, meu querido amigo, homem valente, homem forte, se o teu nome, ele hoje passa por esse tipo de prejuízo, se ele foi roubado pelo diabo, através das suas atitudes, há tempo de se arrepender, há tempo de mudar, há tempo de chegar diante de Deus com o coração arrependido e clamar misericórdia, porque Deus transforma, assim como transformou Pedro, transformou Paulo e tantos outros ao longo da história. É isso que Deus quer fazer de nós, um homem forte, um homem com um nome forte, um homem de palavra, um homem de respeito, um homem forte em tempos difíceis, ok? Ó, isso chega a mexer aqui dentro de mim, o meu coração chega, acelera, porque eu creio que é isso. Deus nos fez para sermos líderes e sermos heróis. Deus te fez para ser líder e herói, ok? Entenda isso, creia nisto, mas isso passa por essa superação. E tem uma frase aqui, ó: a confiança vai apenas até onde existe verdade e nada além disso. A confiança, e quantos de nós já não, quem sabe já não tivemos a confiança minada por falta de verdade? Então, a verdade, ela é muito difícil às vezes de ser dita, mas toda vez que nós a dizemos, isso traz alívio, traz alegria, traz paz, traz satisfação. Um peso é retirado. Então a confiança, ela vai até onde há a verdade. A partir dali não há mais confiança. Ok? E já para encerrar, eu gostei muito dessa frase aqui também, ó. O pecado sempre se apresenta como algo que nos trará prazer e benefícios, sempre. Mas na verdade ele sempre aprisiona e escraviza. Muitos de nós deixamos de manter a palavra às vezes por conta do pecado, que aparece sedutor, agradável, bonito, mas essa é a promessa dele, mas nunca cumpre. O diabo é o pai da mentira. Ele nos apresenta uma proposta que nunca ele manterá, jamais, jamais, certo? Então, lembre disso, o pecado sempre escraviza, sempre engana, sempre aprisiona. Então, eu quero encerrar com isso. Um homem forte em tempos difíceis é um homem que mantém a sua palavra, se esforça para isso. Mantenha a sua palavra. Você que deu a sua palavra, que segue a Cristo. Um dia você declarou essa palavra que seguiria a Jesus. Mantenha. Mantenha. Peça força ao Espírito Santo para que você mantenha. Se você ainda não fez isso, a Bíblia diz: creia com o teu coração, confesse com a sua boca e será salvo. É necessário. Ok? E mais uma vez, eu te digo, esteja alerta, vigie, fique atento, seja corajoso, tudo que você fizer, faça com amor, ok? Maravilha, e estamos aí nos nossos canais, pelo Instagram, Facebook, YouTube. Se você quiser entrar em contato, conversar pessoalmente, lá na nossa página tem o nosso número de WhatsApp também, a página Homens Fortes em Tempos Difíceis pelo Facebook. Entre em contato, será um prazer conversar, estarmos juntos, ok?
E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, curta o vídeo, isso é importante. É importante você clicar aí no joinha, porque isso demonstra que você aprovou o nosso conteúdo. Deixe seu comentário, ele é importante para termos um feedback, sabermos se você está gostando ou não, alguma falha que cometemos, isso é importante para nós, para continuarmos. E lógico, quando você compartilhar o bom, isso nos fortalece e nos anima para continuarmos, ok? Se inscreva no canal e compartilhe. Hoje, segunda-feira, você pode passar aí, pega o link desse vídeo, compartilhe durante a semana pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim, compartilhe para que outras pessoas possam ouvir. Se você gostou, aquilo que a gente gosta, a gente tem que passar para frente. Beleza? Maravilha! Deus abençoe e tenha uma semana poderosa em nome de Jesus, ok?